Quero só fazer menção para que a gente possa entrar na história. A lei traz apenas a sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade do mesmo. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após anos, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Eu queria que você repetisse comigo: a lei é apenas a sombra de bens vindouros. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que tudo o que aconteceu no Velho Testamento era apenas a sombra do que Deus iria se revelar através da pessoa de Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento, tudo que está escrito lá, todas as histórias, todos os personagens, todos os ensinos, todas as leis, tudo do Velho Testamento apontava para uma única direção, que era a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus se revela, então a sombra, que não é a imagem exata, se apresenta, e aquilo que era sombra ganha-se contorno de realidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que você lê de Gênesis a Malaquias tem um único sentido de apontar o caráter, a missão e a direção de Jesus Cristo na terra. Quando Ele se revela, o Velho Testamento ganha sentidos e contornos, porque tudo que Ele profetiza e ensina se concretiza na vida, na morte e na ressurreição da pessoa de Jesus. Com isso em mente, eu queria que você abrisse sua Bíblia agora em Josué, capítulo 3, versículo 1. O pessoal do estacionamento fez muita bagunça. Quem gostou do pessoal do estacionamento lá fora? Quem gostou das cornetas? Irmão, eles já avisaram que o irmão que não vir mais do que 2 cultos consecutivos, no terceiro ele vai ser cornetado e vão cantar visitante, seja bem-vindo, para ir lá na porta da igreja. Então, cuidado para não ser você a primeira vítima, tá bom? Falando nisso, o ano começa com muitas coisas e muitos sonhos novos. Se você quiser, se você se identifica com esse pessoal descontraído e quer fazer parte, nós precisamos de voluntário lá fora, como precisamos de voluntário na consolidação. Se você quiser fazer parte de algum desses ministérios, procure alguém que está ali atrás com a camisa amarela e servir, dá seu nome, porque você é muito bem-vindo aqui nessa casa para servir o Senhor com a gente. Amém? Josué, capítulo 3, verso 1, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram o povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partirei vós também dos vossos lugares, e seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, para que não se chegueis a ela, para que saibais o caminho pelos quais haveis de ir, porquanto o caminho que por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibais que, assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Então Josué disse aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis o Deus vivo que está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel,
de cada tribo um homem, para que há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousem, as águas do Jordão se separarão, e as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos aqui essa noite conhecer um pouco mais da Tua presença e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Ainda que a gente conheça essa história, que a gente celebre e cante essas histórias, que ensinemos essas histórias para as nossas crianças. Eu sei que dentro disso existem muitos ensinamentos que o Senhor quer nos ensinar ainda. Eu te peço essa noite que o Senhor possa liberar dos céus chaves sobrenaturais na nossa vida, que vão destravar e desatar um mano sobrenatural na nossa história. Ensina a gente essa noite, Jesus, a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já nos deu por herança. Nos ensina a destravar antes de guerrearmos, vencermos as guerras que ocupam dentro de nós primeiro. Nos ensina a enfrentar inimigos que são muito mais poderosos, porque eles estão dentro de nós, para que então a gente tenha força e autoridade para vencer aquilo que está por fora de nós. Que essa noite, meu irmão e eu, possamos encontrar chaves aqui, que vão destravar um ano sobrenatural, e vão mudar o destino e o rumo da nossa história. Cobre aqui esse lugar, cobre as nossas vidas e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. É o primeiro domingo do ano. Eu acredito que semana passada, nesse mesmo horário, 8 horas, 8 e pouquinho, a gente já estava se programando. Quem passou em alguma reunião, quem passou em família, independente de onde você tenha passado, existe dentro da gente, de uma forma inerente do ser humano, aquela expectativa de renovação, aquela expectativa de que esse ano pode ser diferente. E a verdade é que por muitos anos a gente pode ter e criar essa expectativa de que esse próximo ano pode ser melhor, mas infelizmente essa expectativa e essa boa ansiedade não dura 30 dias. Na verdade, se a gente for estudar profundamente sobre o assunto, esse nível de ansiedade, de expectativas, de esperança não dura 6 dias. A gente começa e no final de uma semana você viu que você não deu conta de fazer a primeira semana do ano, você já perde a esperança e continua no stand-by, vivendo a vida de qualquer jeito. Porque na verdade a gente cria uma expectativa pelo lado de fora, nossas expectativas estão nos nossos calendários. Dia 31 de dezembro a gente fala, esse ano vai ser diferente, mas é porque o calendário mudou, não porque nós mudamos. E na verdade, as verdadeiras e profundas transformações não acontecem do lado de fora, acontecem do lado de dentro. Se a gente deseja e almeja que coisas sobrenaturais alcancem a nossa história, não é virando o calendário que as coisas vão acontecer, é mudando algo dentro da gente. A grande questão é que se existe essa expectativa de renovação e de transformação, por que então não, às vezes não acontece na nossa vida? E eu quero te dizer de uma forma bem frustrante, que a Bíblia fala que o povo perece porque lhes falta conhecimento. A própria palavra de Deus em Oséias diz que a ignorância é que trava o avanço do povo de Deus. Infelizmente, por não saber como mudar ou como abraçar verdadeiras chaves de sabedoria no Espírito, a nossa vida continua aqui sendo guiada, sendo norteada muito mais pelas expectativas e percepções do nosso passado, do que verdadeiramente por uma palavra que nós carregamos para o nosso futuro. Então eu quero nessa primeiro domingo do ano te dar algumas chaves que podem transformar, e eu profetizo em nome de Jesus que o seu ano vai ser um ano sobrenatural. Em nome de Jesus, se você quiser, usa esse olhar e essa voz de profeta aí do seu lado e profetiza sobre a vida do seu irmão, que esse ano vai ser um ano sobrenatural sobre a vida e sobre a história do seu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser ser mais ousado, diz para ele, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida até aqui. Diz para ele, até aqui,
Porque 2025 vai ser ainda melhor do que 2024. Em nome de Jesus. Agora como? Talvez Josué é o personagem depois de Jesus, o personagem que eu mais amo na Bíblia. As histórias que mais me empolgam é a história de Josué. Porque Josué é um Zé Ninguém. Josué é um cara que a história dele já começa com Deus dizendo para ele um monte de vezes: não tem medo, não tenha medo, não tenha medo, eu sou com você. E se Deus estava dizendo que ele tinha medo e que ele não precisava ter medo, é porque ele tinha medo. Se Deus diz para ele: hoje eu vou te mostrar que assim como eu tive com Moisés, eu vou estar com você, é porque dentro dele existia uma história dizendo: será que Deus vai estar comigo assim como teve com Moisés? Josué é um cara como eu e como você, que temos medo do que pode acontecer lá na frente. Josué se mostra como um ser humano comum, cheio de insegurança, de incertezas, frente a batalhas que ele não sabe como vencer. Mas o que me encanta é que em nenhum momento ele hesita, em nenhum momento ele para, em nenhum momento Josué fica travado no meio do caminho. Ele está com medo, ele está cheio de receios. Ele olha para trás e ele vê Moisés, como Deus usou Moisés, e ele olha para ele, nada aconteceu ainda. Ele olha para trás e vê 3 milhões de pessoas seguindo a ele, e ele não sabe o que ele tem que fazer, mas ele tem uma promessa. Ele tem uma promessa, assim como você tem uma promessa. E por ele ter uma promessa, ele não para em momento nenhum. Josué, nesse momento da história, ele está no ponto cataclísmico da história. Se a história de Josué se divide, é nesse ponto. Se existe um antes e depois da história de Josué, é esse capítulo de Josué, capítulo 3. Ele está à beira do rio Jordão, um território que dividia o deserto da terra prometida. Ele não sabe como vai passar o rio, e Deus diz: eu vou engrandecer o teu nome hoje, eu vou te mostrar o que eu vou fazer, Josué. Quando vocês botarem a planta dos pés na água, eu vou abrir o rio no meio. Irmãos, tem que ter muita fé para atravessar um rio que Deus abriu. Mas é mais fácil atravessar um rio que se abre do que enfrentar inimigos que você não acha que não está pronto para enfrentar. Josué, a parte mais fácil da história foi ver o rio abrindo e ele passando. Mas se vocês não se lembram, o primeiro inimigo que ele tinha à frente depois de atravessar o rio era Jericó, aonde a história dizia que as muralhas eram intransponíveis. Ele acreditou na palavra, ele viveu o milagre, mas ainda existia uma batalha gigantesca à frente. Ele só tinha a direção para atravessar o rio. Deus só tinha dado para ele a ferramenta, a chave, a palavra: eu vou fazer o rio parar para você atravessar. Mas Deus só disse para ele como que ele ia vencer os inimigos depois que ele passou o rio. Isso já dá uma lição, e se eu pudesse pregar só sobre isso, já seria extremamente relevante. Porque se nós abraçássemos só isso essa noite, o nosso ano já seria diferente. Porque tem muitas coisas que eu e você estamos esperando acontecer na nossa vida, para que a gente dê um passo adiante. E Deus está dizendo: eu só vou falar para você o que eu vou fazer na próxima estação, quando você der o passo que eu já te mandei dar. Tem coisas que Deus só fala com você depois que você dá o passo. Tem coisas que Deus só fala com você depois que você atravessa o rio. Tem coisas que Deus só fala com você depois que você tem coragem de ir para um lugar chamado um lugar de fé, aonde você não sabe como viver lá, mas você vai porque você tem uma promessa. Se nós abraçássemos só essa verdade essa noite e disséssemos para nós mesmos: independente do que aconteça, eu vou dar um passo essa noite que pode mudar a minha vida, eu tenho certeza que o seu ano já seria totalmente sobrenatural.
Porque quando nós damos um passo de fé, Deus coloca o chão para a gente pisar. Você pode dizer um amém e aplaudir o Senhor por isso? Se você der um passo essa noite, ainda que seja no escuro, se você der um passo essa noite, Deus vai colocar o chão para você pisar, se o seu passo for em fé. Mas a história não acaba aí, porque existem momentos que nós atravessamos, mas Deus ainda não tinha dito para Josué o que ele ia fazer. Só que depois que Josué atravessa, depois que o calendário vira, não tem como voltar. Quando Josué passa o Rio Jordão, não tem como voltar para trás. O rio fechou, não se atravessa mais. Agora não tem jeito, é só para frente. E ainda que Josué tivesse pensado em Jericó, só depois que ele tivesse atravessado o rio. Porque imagina eu e você, vamos ali na Ilha dos Araújos, você pega aquela ponte engarrafada, aí você para e Deus fala assim, você tem que ir lá na ilha. Aí ele fala, pastor, o senhor, a ponte está engarrafada. Ele falou, vai pelo rio. E aí no meio lá, o rio abre, você passa a pé na ponte do Rio Doce. Aqui não vai ser a seco porque tem a lama, né? Você vai passar e Deus vai ter que tirar o rio e vai ter que tirar a lama para você poder passar. Mas você vai passar lá. Talvez na empolgação de ver as coisas acontecendo, Josué não pensou o que tinha à frente. Mas depois que ele passa pelo rio aberto, ele chega do outro lado, ele não tem como mais voltar. Não tem como mais pensar em retroagir, em voltar para trás. Agora é só para frente. E se a gente parar para pensar, nada na nossa vida dá para a gente voltar para trás. Porque quando nós olhamos, ainda que desejemos voltar para trás, o nosso passado já não nos cabe mais. Não tem como voltar. E ainda que a gente seja como criança e faça pirraça dizendo, não, aqui é confortável para mim, não tem como mais voltar para trás. Agora é daqui para frente. E daqui para frente, não vamos viver só milagres, mas Deus diz, depois que vocês atravessarem, tem 7 povos para vocês enfrentarem lá na frente. Se eu fosse contar a guerra de cada um, a gente podia passar a noite inteira aqui. Mas quando nós lemos Hebreus capítulo 10, a gente começa a ver que cada uma dessas batalhas e cada uma dessas histórias são alegorias que carregam ensinamentos práticos na nossa vida. Que quando Deus diz para Josué, Josué, quando você enfrentar os cananeus, o pano de fundo desse ensinamento, o pano de fundo dessa guerra, quando vista pelo ângulo do Novo Testamento, é enfrentar culturas. Enfrentar povos era enfrentar culturas que Deus não queria que mantivesse na geografia daquele povo. Deus estava dizendo, para vocês viverem nessa terra, a esse povo com essa cultura não pode estar aqui. Porque se esse povo estiver aqui, ele vai contaminar vocês no lugar que eu tenho preparado para vocês. Então, eu queria que você não olhasse essa noite para o povo como povo, mas o povo como uma cultura. Porque cada um desses povos que Josué enfrenta depois de passar o rio, são povos que carregam culturas e ensinamentos que precisam ser combatidos para que a gente viva algo sobrenatural. Eu quero mostrar para você. A Bíblia diz que Deus fala com ele, eu quero que você enfrente primeiro os cananeus. A palavra primeiro que aparece é cananeu. Cananeu significa, a palavra cananeu significa aquele que olha para baixo. Aquele que olha para baixo. Como que um cananeu pode viver na mesma geografia de alguém que carrega uma promessa? Como que alguém que só olha para baixo, alguém que tem uma cultura simplesmente de olhar para baixo, vai conseguir ser norteado por alguém que só olha para cima como eu e você? A Bíblia diz, eleva os meus olhos, de onde virá o meu socorro? Deus está dizendo, olha para cima. Mas existe um povo, e existe uma cultura que te ensina a olhar para baixo. Quer viver um ano sobrenatural? Comece a olhar para cima. Não permita que o seu olhar para baixo, o seu olhar da sua perspectiva,
o seu senso crítico governe a sua vida. Não permita que os pessimismos dessa era governe a sua vida. Não permita que o cenário, seja político ou econômico, governe a sua vida. Você não é um povo que olha para baixo. Quem governa a sua vida não está nesse plano. Quem governa a sua vida está sentado no mais alto e sublime trono. É Ele que governa a sua vida. Quando nós olhamos para baixo, nós estamos olhando para a política, para a educação, para a cultura, para o desfacelamento da sociedade. Mas quando nós olhamos para o alto, nós sabemos que o trono continua intacto e perfeito, esperando e resplandecendo a glória do Senhor. Por que Deus está dizendo para Josué: extermine esse povo? Porque era um povo que tinha uma cultura de sempre olhar para baixo. O nome deles era aqueles que olham para baixo. Como que alguém pode viver algo sobrenatural quando ele está paradoxalmente oposto àquilo que a Bíblia diz para eu viver? A Bíblia diz: eleve os olhos para os montes, e eu estou vivendo alguém que olha para baixo. Por isso que a expectativa se renova. As expectativas se renovam, mas o olhar continua no mesmo lugar. Quer viver um ano sobrenatural? Tem um pastor, o pastor Jorge Linhares. Ele escreveu um dos livros mais cômicos, mas mais inteligentes que eu já li. Talvez seja o primeiro livro de muito crente, que é o Crente Águia e o Crente Galinha. Quem já ouviu falar desse livro? Tô velho. Tô ficando velho. Crente Águia e o Crente Galinha tem diferença. A águia é aquela ave que olha tudo de cima para baixo. O olhar dela está sempre ao horizonte. Crente Galinha é aquela igual a galinha que só fica ciscando, olhando para baixo. Se nós não mudarmos a nossa percepção, nós não viveremos algo sobrenatural ainda esse ano. Janeiro está só começando, mas Deus tem planos e projetos sobrenaturais para a sua vida esse ano, em nome de Jesus. A Bíblia diz sobre os heteus. A palavra heteu significa medo, pavor ou terror. Ele diz: exterminem os heteus. Ele está dizendo: extermine o medo, extermine o pavor do meio de vocês. São pessoas, ou é uma cultura que faz com que a gente perceba, delinei, faça o contorno, obrigado, desculpa. Faça o contorno do tamanho dos nossos inimigos, do tamanho das batalhas que nós temos à frente. Mas não leve em consideração aquele que está adiante de nós. Pessoas ou pensamentos que travam a nossa vida de começar algo, porque a gente está sempre vendo o tamanho do gigante que está na nossa frente, mas a gente não consegue perceber e dar crédito para aquele que está diante da gente, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que por um caminho ele vem contra nós, mas por 7 caminhos ele foge da nossa presença, porque o Senhor está com a gente. São pessoas ou são pensamentos que prendem a nossa vida de dar um passo fora da nossa caixinha, de dizer: eu quero fazer algo diferente, porque muitas pessoas têm medo de mudanças. Tem pessoas que gostam do conforto da estagnação. Tem pessoas que gostam do conforto de que as coisas estejam sempre estáveis. Deixa eu te contar uma coisa: a estabilidade é uma ilusão. Nada nesse mundo é estável. Nada. Pastor, mas eu estou ali naquele emprego, eu estou naquele concurso e agora eu estou estável. Entenda uma coisa: nada na sua vida é estável. Você vai ter que lutar para crescer. E tudo que para de crescer começa a morrer imediatamente. Se você não trabalha para crescer, você já está morrendo. Se você não se exercita para viver melhor, você já está morrendo. Se você para de estudar, você começa a ficar mais burro. Tudo que para de crescer, instantaneamente começa a progressão de declínio, de morte. Vencer o medo é vencer a ilusão da estagnação. É vencer aquele lugar confortável, aquela ilusão de estar confortável. A Bíblia diz: os meus sonhos são maiores que os seus, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Ele não está dizendo que você vai chegar lá, ele está dizendo: eu tenho uma palavra e um sonho para você. Está lá em cima.
Mas Salmo 24 diz: quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas. Deus está convidando a gente para ir em lugares mais altos, onde os sonhos e os pensamentos dele estão sobre as nossas vidas esse ano. Você crê nisso? Ele diz: Josué, vocês vão vencer os cananeus, os heteus, e agora vocês vão vencer os heveus. Os heveus, a palavra heveu significa um povo sem muros. Um povo sem muros é um povo sem proteção. O que nos protege nesse tempo? O que te protege nessa era? É uma casa fortificada? Fala a verdade. Você tem ainda medo de ladrão? Eu vou perguntar para um pai de família: você tem mais medo de ladrão ou medo das narrativas e ideologias que o mundo está pregando para sua família? De que você tem mais medo? Dos inimigos que te atacam pela televisão ou pela internet, ou daquele que pode entrar na sua casa e levar uma televisão? De que realmente você tem mais medo? Ah, pastor, eu não queria que nenhum dos dois. É claro que não. Mas o ladrão que entra na sua casa e rouba uma televisão, você trabalha, compra de novo. Mas os inimigos que entram muitas vezes pelas telas dos celulares, com narrativas e ideologias, roubam o futuro dos seus filhos, roubam a paz da sua casa. São esses inimigos que hoje, nessa era, nós precisamos proteger e levantar muros na nossa casa, na nossa família. O do ladrão, daquele que rouba coisas, põe uma concertina, põe lá uma câmera de segurança. Mas ainda assim, se acontecer, você vai perder algumas coisas, mas você pode ter condições de trabalhar e conquistar de novo. Mas o verdadeiro ladrão não quer roubar coisas, quer roubar pessoas. Por isso, Deus diz: exterminem um povo sem muros. Porque alguém que está sem muro está propício para o ladrão, para aquele que vem para matar, roubar e destruir. Como que nós vencemos um povo sem muro? O que nos protege hoje? Se não a fé que nós carregamos, se não as promessas que nós carregamos. Eu posso fazer uma pergunta para você? Qual é a promessa que você carrega para 2024? Qual é a palavra que te norteia? Qual é a bússola espiritual da sua vida para 2024? Para onde Deus está te levando em 2024? Talvez seja o mesmo lugar que Deus estava te levando em 2023. E para onde é esse lugar? Muitos de nós estamos sendo atacados, sofrendo perdas dentro de casa, porque nós ainda não temos uma visão clara de onde Deus quer nos levar. Porque quando nós temos uma visão clara, muros são construídos ao nosso redor. Jesus disse que seja o teu sim, sim e o seu não, não. Lembram disso? Porque o que se passa do sim e do não vem de onde? O que é sim, sim e não, não? Seria só uma retórica? Claro que não. Jesus estava dizendo a respeito do homem interior e do homem exterior. Ele estava dizendo que o seu sim tem que ser um sim de dentro e um sim de fora. O seu sim tem que ser congruente com aquilo que você acredita e com aquilo que você está vivendo. Tem que ser sim por dentro e sim por fora. Porque se você disser sim para alguém, mas dentro de você dizer não, isso vem do maligno. Se você fala não para alguém, mas por dentro você sabe que tinha que falar sim, isso vem do maligno. Ser congruente é ter uma visão clara qual é o seu caminho, para onde você está indo e o que você tem que fazer. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai te dar uma visão sobrenatural para você cuidar e proteger a sua família em nome de Jesus esse ano. Você não ficará mais desprotegido, suscetível aos ventos e às tempestades. Eu quero profetizar que a sua casa vai ser alicerçada na rocha, e nada e nem ninguém vai ter poder de roubar a sua família e a sua casa de você esse ano, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre os fariseus. A palavra fariseu é aqueles que guardam as tradições, aqueles que pertencem, que têm um senso de pertencimento a uma tribo.
E não é um senso de pertencimento saudável, mas um senso de pertencimento às tradições. Sabe qual é o nome que a Bíblia dá para esse tipo de pessoa? Miserável. Todo homem e mulher que busca se alicerçar na sua história e não no plano de Deus é um miserável. Porque Deus tem coisas sobrenaturais, tesouros ocultos para aqueles que buscam a Ele. Mas ainda nós preferimos nos manter na nossa miséria, de olharmos para a nossa história, ao invés de olharmos para o Senhor. Que nesse ano de 2024, para que você viva algo sobrenatural, talvez você vai ter que quebrar tradições familiares na sua vida, que prendem a sua vida de ser alguém diferente. Talvez você vai ter que quebrar com pensamentos. A palavra cultura no coletivo, aquela cultura que norteia a família, é idiosincrasia. São pensamentos coletivos dentro de uma mesma família. Não, nós somos assim. Você não é o que a sua família disse, você é o que o Senhor disse sobre você. Deus é especialista em pegar alguém da família e transformar aquela pessoa na ovelha negra, que depois transforma todo mundo da casa. Eu quero profetizar que esse ano, que a sua família vai se converter através de você esse ano, em nome de Jesus. A história da sua família vai ser mudada por sua causa esse ano. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Levanta a sua mão. Você crê nisso? Que a história da sua família pode ser mudada por sua causa esse ano? Você crê nisso? Você pode dizer um glória a Deus aí no seu lugar. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele vai usar você esse ano para transformar a sua casa, transformar a sua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não viveremos a miséria da repetição. Nós não viveremos a miséria da repetição. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus é um Deus que se renova. E se Deus se renova, por que nós mantemos e sustentamos as mesmas coisas? Porque nós não ouvimos a Deus. A Bíblia diz: e eis que tudo se fez novo, mas a gente continua como velhos. Nós mudamos os calendários, mas não mudamos as tradições. Nós mudamos os calendários, mas não mudamos a mente. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo: muda a mente, campeão. Permita-se quebrar essa inflexibilidade que mora dentro de você, essa cultura arraigada do seu ser, que ainda que eu queira fazer coisas sobrenaturais, a história da tua família me prende de viver. Palavras que vivemos lá atrás, histórias que vivemos lá atrás, pode ser a ferramenta do diabo para vivermos um futuro de Deus na nossa vida. Deus diz: elimine isso, porque pessoas tradicionais, pessoas que se firmam em tradições, não estão prontas para viver o novo de Deus em 2024. Ele diz: quem está aqui comigo? Elimine do meio deles os girgazeus. A palavra girgazeu significa aqueles que habitam em solo argiloso, aqueles que estão sempre escorregando, que têm a habilidade de viver no escorregamento. Isso fala de falta de posicionamento, porque posicionamento na Bíblia é firmeza. Caráter na Bíblia é firmeza, é fidelidade. Ele diz: vocês precisam eliminar no meio de vocês aqueles que vivem em solos argilosos, estão sempre se esquivando, estão sempre driblando as responsabilidades, os posicionamentos. Ah, é bom, mas não é para mim. É aquela história: pastor, você tem que ir lá em casa. Nossa igreja está precisando disso. Eu queria te dar um recado em 2024. O pastor vai usar o púlpito da recado. Vou dar um recado esse ano.
Se Deus mostrar para você, é para você fazer. Amém? Pegou isso? Pode olhar para o irmão e repetir isso para ele. Se Deus mostrar para você alguma coisa, é sua responsabilidade resolver o problema. Pastor, mas o senhor não sabe. Nós estamos precisando disso. Eu sei. Se Deus mostrou para você, é sua responsabilidade resolver esse ano. Se Ele mostrasse para mim, eu ia lá resolver. Mas você mostrou para você. Quem sabe Deus está levantando um líder de uma multidão inteira que vai mudar governador Valadares. O problema é que muitas vezes nós olhamos o que precisa ser feito e aquilo que Deus está mostrando para a gente, e a gente não se sente pronto, ou então começamos a dar desculpas para não nos responsabilizarmos com a obra que é de Deus. Eu disse aqui no início da pregação, talvez existam voluntários, pessoas aqui hoje que se identificam com áreas de trabalho, de serviço aqui na igreja. E entenda, essa igreja é muito grande e é muito pequena ao mesmo tempo. A visão dela é grande, mas o trabalho dela, o número de pessoas é muito pequeno para aquilo que Deus quer fazer nessa cidade, em nome de Jesus. Então cada um de vocês é importante. Todos nós somos importantes para essa obra. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Não importa o que você não sabe, importa o seu coração em se posicionar, porque Deus vai te investir tesouro se você se posicionar. Deus pode te ensinar, nós podemos te ensinar se você se dispor. Simples assim. Que esse ano seja um ano diferente. Não seja um ano onde você procura desculpas para fugir. Que você procure razões para se comprometer em nome de Jesus. Coisas sobrenaturais acontecem não quando nós estamos prontos, mas quando nós estamos comprometidos. Quando nós nos comprometemos, as coisas tendem a se tornarem sobrenaturais na nossa vida. Você crê nisso? Estamos acabando, em nome de Jesus. Ele diz, penúltimo povo, os amorreus. Entenda uma coisa, existiam muito mais povos lá, mas ele fala a respeito desses 7 povos. Os amorreus, a palavra amorreu significa rebelião. Pode dizer comigo, rebelião. Esse nome é bonito de se falar, mas é difícil de se assumir. É fácil falar das pessoas, mas é difícil de assumir as rebeliões dentro de nós. Porque a palavra rebelião não é só oposição, mas é resistência. Ser rebelde não diz respeito às pessoas que vão ativamente contra alguém, mas aquelas pessoas que resistem. Nós podemos ser rebeldes à palavra de Deus. Mas pastor, como assim eu venho na igreja? Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não as executa, não são meus discípulos. O que Jesus estava dizendo? Eu não respeito, eu não aceito quem ouve e se opõe passivamente àquilo que eu falo. O que é se opor passivamente, pastor? É ouvir, é entender com a mente e com o coração, mas não agir em prol daquilo que ouviu. Vou repetir, você ouviu, você entendeu, mas você não pôs em prática aquilo que você recebeu. A Bíblia diz que a sabedoria se encontra na multidão de conselhos. Se nós queremos ser bem-sucedidos, ele diz, ouçam pessoas, ouçam conselhos, ouçam, relacione com as pessoas, busquem amigos que falem com você. Mas existem pessoas que têm dificuldade em aceitar a repreensão, têm dificuldade de ouvir palavras ou ideias que são divergentes das suas próprias, pessoas que não aceitam a poda e nem a correção, pessoas que são boas, mas não são discipuláveis, são boas, mas desde que tenham a primazia, desde que sejam elas que governem, elas são boas. Mas se tiver alguém para dizer para você, o caminho é por aqui, ela já se opõe, porque na mente dela já tem um caminho melhor. Eu e você estamos exatamente no lugar que nós deveríamos estar hoje. Mas isso pode virar em 2024. Porque talvez o que pode mudar a sua vida não é ter mais fé, não é orar mais, não é ler mais Bíblia, mas talvez deixar de ser rebelde e ouvir o conselho das pessoas que estão ao seu redor. É ouvir a repreensão, é ouvir o conselho, é dizer, olha, não anda por aqui, cara, anda por ali.
é ouvir e tirar aquele sentimento de dono da razão que a gente carrega. Todo mundo te sente um pouco do dono da razão. Não, você não está na minha pele, você não está na minha vida para saber. Sai dessa posição, entra na posição de servo. Ouçam as pessoas que a sua vida pode mudar em 2024. Saia do lugar de primazia. Tem um espírito que age no meio da igreja. E João, na terceira epístola de João, João combate isso. Existiu um homem chamado na Bíblia chamado Diótrefes. Está em terceira carta de João à igreja, lá no finalzinho da Bíblia. A Bíblia diz que João, o discípulo amado, ele teve a revelação do Apocalipse. E a Bíblia diz que João, ele diz: eu queria ter ido até vocês falar para vocês o que eu vi. Lê lá, é um capítulo só. Ele diz assim: eu queria ter ido lá, falado para vocês, estar com vocês. A palavra é: eu gostaria de ter ido estar com vocês. Irmão, pensa, fecha os olhos e pensa. João, o homem que viu o Apocalipse, dá um seminário de escatologia na igreja. Imagina, o cara que viu o Apocalipse, que viu Jesus com o corpo transformado, o homem que viu Jesus e quando viu caiu como morto, o homem que viu tudo, vai vir na igreja dar uma palestra. A Bíblia diz que Diótrefes resistiu João. João queria ter ido estar com vocês, mas Diótrefes resistiu para que eu não estivesse. Sabe quem era Diótrefes? O pastor da igreja. Porque tem pessoas que têm dificuldade em abrir mão da primazia, do controle, do lugar de honra. E eu não estou falando isso sobre igreja, eu estou falando sobre família, sobre trabalho, sobre casamentos. Talvez a sua vida e seu casamento pode mudar se você sair da posição que você está de primazia, em querer receber a honra e a glória do seu casamento, do seu trabalho. Talvez o seu lugar não seja lá em cima, seja lá embaixo, porque a Bíblia diz que maior é aquele que serve. Sua vida pode mudar se você só mudar de posição. Seu ano pode ser sobrenatural se você deixar de ser rebelde, começar a servir a sua família, a sua casa, a sua sociedade, seus amigos, sua igreja. Você crê nisso? Vocês ficaram calados, ninguém disse um amém. Amém? Por último, eu já estou acabando. Ele fala: vençam os jebuseus. O jebuseu, a palavra jebuseu é terra pisada. Pessoas que, uma cultura que é muito comum na igreja, de pessoas que se sentem pisadas. Já se sentiu pisado, irmão, por alguém? Já foi no trabalho, alguém já te humilhou lá no trabalho? Já sentiu o dodói lá? Na família, alguém já falou alguma coisa com você que você sentiu o dodói? Todo mundo já se sentiu assim, não é verdade? Algum dia todos nós experimentamos a rejeição em algum nível. Só que você não é o episódio. Você não é a rejeição que te fizeram. O problema é que muitos de nós vestimos essa capa e nos sentimos rejeitados porque alguém um dia nos rejeitou. O problema do rejeitado é que ele se torna miserável. Ele sempre precisa de uma palavra de afirmação para se sentir algo que ele já era antes de receber o elogio. Ele sempre se sente menos. O mundo diz que isso é humildade. Mentira do mundo. A humildade, a palavra humildade significa ser exatamente aquilo que Deus disse que você era. Jesus disse: aprendam comigo que sou manso. Jesus não se sentia pior do que ninguém, isso eu te garanto. Alguém que se sente menor do que se chama comiserativo. É alguém que se deprecia. É alguém que se coloca como coitado. E alguém que se coloca como coitado nunca está apto a viver o melhor tempo da sua vida. Porque sempre se sente menosprezado e está buscando de Deus uma recompensa pelo seu nível de sentimento. Nossa, Deus, olha o que fizeram comigo, agora o Senhor precisa fazer isso. Ah, Deus, o Senhor não sabe porque eu estou sofrendo porque fizeram isso comigo. Você não é o que fizeram com você. Você é o que você faz com o que fizeram com você. Se você usar o que fizeram com você, as rejeições que fizeram com você como aprendizado, você cresce. Se você usar as rejeições para se sentir menosprezado, você sempre vai ser alguém que vai se sentir pisado.
E não importa se falarem algo bom com você, que ainda que fale algo bom, você ainda se sente menor. Deus disse: pega esse povo, tira da terra, porque alguém que não está pronto para receber o que eu tenho, precisa estar com a autoestima ajustada. O emocional precisa estar equilibrado. Quer viver um ano sobrenatural? Pare de se sentir o coitadinho, porque já teve um ano de 2023 cheio de guerra. É aquele pastor, aquela pessoa que diz assim: ai Deus, eu estou cansado. Já falou isso para Deus? Ai Deus, eu estou cansado. Vou te dar um conselho: vai dormir, vai viajar, mas não desiste. Para de reclamar, porque por detrás desse eu estou cansado é uma criança pirracenta querendo a recompensa de Deus por alguma coisa. Por trás desse estou cansado pode ser alguém que está querendo dizer: eu preciso receber recompensas, porque eu me dediquei mais do que eu gostaria de me dedicar. Por trás desse estou cansado é uma criança batendo o pé dizendo: eu mereço, eu quero, eu quero, eu quero. A melhor coisa que Deus podia te dar, Ele já te deu, que foi Jesus. Todo o resto é acessório. Se você está cansado, vai dormir. Mas não se sinta menosprezado, não se sinta rejeitado, porque o maior tesouro do mundo, do universo, já morreu por você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a palavra de vitória que norteia as nossas vidas. Quando tudo disser o contrário, que você é ninguém, você é alguém que Jesus morreu por você, e só isso já vale a pena se assegurar o resto da sua vida. Quer ter um ano sobrenatural? Deixe de ser mesquinho em achar que você é aquilo que você não é. Isso pode mudar completamente a sua história. Todos esses povos são alegorias, são comportamentos, são pensamentos que podem prender as nossas vidas. Eu quero chamar você essa noite para romper, para termos um ano sobrenatural, a vencer. Talvez você pegou um desses inimigos e disse assim: isso eu preciso vencer, e nós vamos vencer isso em nome de Jesus. E está na conta, não é estar na posse. Você pode abrir o seu Nubank aí agora, está lá R$1 milhão. Cadê o amém? Vou dizer de novo, você vai abrir agora o Inter. Vai abrir o Inter, vai estar lá R$100 mil. O irmão pegou primeiro, você pegou depois, já pegou repartido. As coisas podem estar aqui no aplicativo, mas amanhã, quando você tentar acessar, você não vai ter acesso, porque está na conta, não está na posse. Deus colocou na sua conta a vitória sobre todos esses inimigos. Está na hora de você tomar posse disso. Pastor, eu sei de tudo, é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso viver algo sobrenatural na minha história. Está na tua conta, mas essa noite precisa estar na tua posse. Eu quero te convidar essa noite para a gente orar, para que saia da conta e venha para as tuas mãos, para quando você sair daqui, você saiba que nós viveremos um ano sobrenatural em nome de Jesus. Aleluia. Queria que você ficasse de pé essa noite.